Eu sei que é essa. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras. Aqui estamos nós mais uma vez. É um grande prazer estar com vocês. Nessa segunda-feira que inicia-se uma grande alternativa, uma grande mudança no nosso país. Nessa segunda-feira em que nós precisamos e devemos, acima de tudo, raciocinar sobre os fatos que vêm ocorrendo na nossa pátria tão querida, tão amada. O dia de ontem foi um dia extremamente marcante. Eu diria marcante para vocês, nossos queridos amigos das segundas-feiras, pelo fato de que o Brasil inteiro se manifestou de uma forma muito pacífica, mas muito clara, quanto tudo aquilo que nós temos sobrevivido nessa nossa caminhada, nessa nossa dificuldade nos nossos dias, nessa nossa atual situação, que cada dia se torna mais difícil. Nós que tivemos a oportunidade agora, de há 10 dias atrás, estarmos na Argentina, de lá voltamos verdadeiramente assustados com a pobreza e com a situação que se encontra aquele país. Nós que precisamos darmos as mãos e vermos o que nós vimos ontem, um fato extremamente importante. Nossos telespectadores talvez tenham percebido, como a grande maioria daqueles que vivem o nosso Brasil perceberam. Nós tínhamos uma verdadeira cobertura verde e amarela do nosso povo. O nosso povo esqueceu as bandeiras políticas, esqueceu as cores políticas, e o nosso povo esteve de verde e amarelo, com a nossa bandeira, com o nosso hino, aquele hino tão maravilhoso que nós, esses mais antigos como eu, aprendemos a cantar no colégio primário, no colégio secundário, e eu, em particular, no nosso querido Exército Brasileiro, como símbolo da pátria. Que essa amostra de ontem, pacífica, que essa amostra de indignação, não tenham dúvida, nosso povo está indignado com tudo que vem ocorrendo nesta situação absolutamente absurda que nós vivenciamos no momento presente. Que o dia de ontem tenha marcado um marco na vida dos brasileiros e da nossa sociedade, principalmente da virada moral que nós precisamos ter. Nós precisamos evoluir moralmente de grande porte, de grande forma, e vamos lutar e lutar muito para que de mãos dadas consigamos, sem violência, sem qualquer distúrbio de outras ordens, evoluirmos naquela direção que tanto precisamos. Nós sabemos que as casas espíritas, as igrejas, estão todas elas se posicionando no pedido de orações, no pedido de que façamos preces em prol dos nossos governantes, dos nossos políticos, para que não venhamos a ter derramamento de sangue, não tenhamos a ter problemas gravíssimos como outras nações co-irmãs vêm tendo. Queridos telespectadores, que o dia de ontem seja um primeiro dia para o futuro. Que nós ontem tenhamos agredido, agressão no bom sentido, agredido do primeiro passo à frente, em prol da moralidade, em prol da decência, em prol de todos nós que somos irmãos aqui nessa pátria tão querida que é o nosso Brasil. Mas hoje temos uma grande satisfação, eu diria 2 grandes satisfações. Recebemos o nosso amigo Alfredo Castinheiras, lá do Clube Niteroiense de Montanhismo, do Centro Excursionista de Teresópolis, e também recebemos Luiz Aurélio Leite, do Centro Excursionista Petropolitano, referência em montanhismo aqui na nossa cidade de Petrópolis. Esse centro excursionista que já tivemos aqui a presença
do Chassa, diretor do grupo, que esteve aqui falando sobre o Centro de Montanhismo. E hoje o nosso assunto é falarmos de montanhismo, falarmos do verde, falarmos, enfim, de tudo isso que é tão importante para a nossa juventude e para aqueles que já não são tão jovens assim, mas que curtem muito esse esporte que é maravilhoso. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Alcino. Boa tarde, um amigo, companheiro de montanha, Alfredo. Eu gostaria de dizer que agora nós não estamos trocando de assunto, porque a participação popular na montanha, ela também vem se intensificando de forma gigantesca nos últimos anos. Para você ter noção, o número de visitantes no Parnaso ano passado bateu o recorde incrível de mais de 200 mil pessoas. Isso é uma coisa muito bonita para quem gosta e vive e transpira o montanhismo no Brasil. Não é fácil de alcançar isso. É muita educação ambiental, muita participação e também um pouco de válvula de escape para diversas dificuldades que a vida brasileira vem mostrando e que você muito bem mencionou no começo da sua fala. A montanha também é uma coisa didático-pedagógica e lá as pessoas aprendem a relaxar, a tirar o estresse que o cotidiano muitas vezes acarreta. Ô Luiz, você tocou um ponto muito importante, que é a educação ambiental. Essa educação ambiental que nós todos precisamos dela. Nós todos precisamos da natureza. Se nós destruirmos a natureza, nós iremos juntos. Você não tenha dúvida que todos esses deslizamentos, todas essas situações que nós temos vivenciado, elas são muito fruto desse essa desmedida agressão à natureza, né? Inclusive, recordo que quando eu ingressei no montanhismo, aos 15 anos de idade, o meu primeiro guia de montanha foi Carlos Manes Bandeira. Ele dizia o seguinte, que abraçado à última árvore morrerá o último homem. E eu aprendi isso em 1971, mas parece que os nossos governantes ainda não aprenderam isso, né? Visto que desmatam aí à vontade, cedem às pressões especuladoras, né, da indústria da construção civil e que, sem critério, de modo geral, vão desmatando as nossas montanhas, as encostas, e temos essas tragédias, como a que aconteceu aqui na região serrana há poucos anos, há 4 anos, né? Infelizmente. Ô Alfredo, eu reporto, inclusive, o fato que, conversando com meu genro é do Ministério Público, é jornalista do Ministério Público lá no Mato Grosso, e ele falava comigo o seguinte, que o Rio Aéreo estava caindo antes da hora, estava caindo lá antes do Pará. E eu perguntei, mas Cristiano, Rio Aéreo? Ele disse, aquele rio que sai dos Andes e passava por cima do Mato Grosso e vinha cair de Goiás para baixo, de Tocantins para baixo. Ele está caindo antes, então você está enchendo a Amazônia. Veja, nós estamos com o Acre debaixo d'água. Eu estive até no nosso encontro nacional dos oficiais da reserva do Exército, lá na Baía do Guajará, lá em Belém do Pará, e olha, o que tinha de água era impressionante, né? Eu nunca vi tanta água na minha frente, nas nossas viagens dessa natureza, e em função de que realmente aquela água que vinha dos Andes, que era para cair mais para baixo, caía antes. E nós estamos vivendo essa seca que não tem sido realmente extremamente marcante para o nosso povo, né? Nós vemos toda hora, você escuta que falta água aqui, falta água ali. Isso é a resposta da natureza, né? Você tem ideia da dificuldade que isso representa para nós? É evidentemente que o Petrópolis, acho que nunca presenciou uma estação chuvosa tão seca. Perfeito. O CEP tem planejado atividade de plantio de muda nativa e não conseguiu realizar, porque a época de realizar seria janeiro, dezembro, e a gente ficou à espera da chuva que infelizmente não veio. Então você hoje enfia uma enxada no chão e você verifica que 30 centímetros de profundidade está seco, completamente seco. As matas onde a gente anda e se diverte, e também lamenta, né, pelo que está acontecendo, a mata está totalmente seca. Se você acender um fogo no Parque Nacional da Tijuca, a impressão que dá é que aquilo tudo viraria uma combustão só. Como aconteceu recentemente lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? No final do ano passado tivemos incêndios grandes lá. Enorme. Sabe o que queimou na APA Petrópolis, incluso o Parque Nacional? Mais de 5 mil hectares. Isso não é brincadeira, é muita terra para ser queimada. Embora uma parte tenha sido criminoso, né?
Inclusive a gente vê que nós hoje temos em Petrópolis o início do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ali no Bonfim, né? É um dos inícios, né? São dois. São dois. Petrópolis e a outra é Teresópolis. Né? Até é uma brincadeira que eu até gostaria de fazer essa pergunta. Eu sempre ouvi muito dizer da Serra dos Órgãos, do Dedo de Deus, e o pessoal de Magé diz o seguinte: o Dedo de Deus é nosso. Aliás, não é mais deles, agora é de Guapimirim, né? Mas o teresopolitano imediatamente responde: vai ver o Dedo de Deus em Magé. Tem que ir em Teresópolis. Eu devo me corrigir, porque são 3 entradas. Guapimirim também é uma entrada. É uma entrada. Embora menos frequentada. A entrada mais frequentada é de Teresópolis, por causa daquela piscina que tem no interior do parque. Então, muita gente se dirige ao parque pelo verão, simplesmente para o uso da piscina, não para o uso da parte alta do parque. São as montanhas que tanto se diverte nela. Né? E tem algumas trilhas também fáceis de percorrer por ali, né? Então, as pessoas até que não são montanhistas realmente, que vão se divertir, passear no fim de semana, podem fazer aquelas trilhas do cartão postal, a trilha suspensa, umas caminhadazinhas leves, né? Inclusive até há quem diga, eu lamento profundamente não ter feito, não houve oportunidade, ter feito a chamada travessia, né? Isso. Que, segundo dizem, a travessia é quase que uma caminhada, né? Não chega a ser uma escalada, né? Tem uns trechos, né, de uma escalada muito simples, né, que nós chamamos de trepa-pedra, que não requer nada assim de especial. Mas só cuidado, né? Cuidado, sim, exatamente. Tem lugares que já machucou bastante do pessoal. A gente coloca normalmente, quando as pessoas têm alguma dificuldade, a gente põe uma cordazinha de apoio na passagem do setor chamado Cavalinho, no setor chamado Vale da Morte, que o montanhista bem tarimbado não precisa de equipamento nenhum, né? Ele passa sem nada. Mas às vezes a gente encontra alguns grupos de turistas que estão, né, percorrendo essa travessia Petrópolis-Teresópolis, porque vem gente de outros estados do Brasil e de outros países até para fazer essa caminhada. Então, alguns deles não são montanhistas, né? Eles vão com um guia de montanha e já acontece frequentemente, principalmente na alta temporada, que é junho e julho, né? Alta temporada de montanha. Então, da gente às vezes encontrar, às vezes estamos nós montanhistas fazendo a travessia, encontramos um grupo de turistas, como já encontrei uma vez, mais de 20 pessoas com um guia só de montanha. É uma proporção pequena, inadequada, né? Então, a maioria das pessoas tinha muita dificuldade de passar nesses setores e nós, que somos montanhistas tarimbados, paramos e ajudamos, né? Uma das coisas que tem que ser ressaltado, poderia ser ressaltada, é um outro risco muito grande para quem se aventura na montanha sem o devido cuidado. O CEP, talvez pela proximidade ou por uma vocação de ser de utilidade pública. E conhecimento também, né? Conhecimento, evidentemente, ele já vem há décadas sendo chamado para fazer resgates, salvamento, principalmente de pessoas perdidas. Lá em cima, nessa travessia, Alfredo, quando o russo petropolitano chega, você tem que ser muito experiente para conseguir encontrar o caminho. Porque eu não consigo enxergar você na distância que a gente está aqui praticamente. E a gente mesmo costuma não se perder, porque você sabe aonde vai. E você deve usar uma bússola, não? Não, hoje usamos mais o GPS mesmo, de preferência, mais tecnologia. Né? Mas nós infantes, nos acostumamos com a bússola. Né? A carta do terreno e a bússola. A carta do terreno e a bússola. Mas a travessia Petrópolis-Teresópolis, os montanhistas costumam fazer, né, pelo menos uma vez por ano, é comum. Então a gente já aprende o caminho e vai embora. Mas como ele estava dizendo, tem setores lá que não tem trilha, que é chapadão de pedra. Então, quando a neblina é muito forte, realmente a pessoa ali pode se perder. Mesmo sendo uma pessoa tarimbada nesse percurso, às vezes pode se perder. E mesmo sendo lá em cima, ficou famoso aqui na cidade o caso de 4 professoras que, acho que talvez há 3, 4 anos atrás, se perderam e ficaram 3 dias perdidos na mata, passando não pelo chapadão, mas na mata fechada, no sentido, enfim, a montanha é difícil de explicar qual é, né? Elas ficaram 3, 4 dias perdidas, a cidade foi toda mobilizada, o CEP foi todo mobilizado, e o corpo de bombeiros é que encontrou. Elas ouviram o cara pitando e, desesperadas, sem comer, sem beber e sem agasalho, em pleno frio petropolitano, dentro da mata, em alta altitude.
Isso, deve ter sido uma experiência inesquecível, inesquecível. Mas esses fatos são importantes quando se mostra ao desavisado o que ele tem que fazer. É uma coisa muito importante no esporte que eu pratiquei e participei durante muitos anos, o automobilismo. Às vezes você tem acidentes, e são acidentes até certo ponto graves, mas de um modo geral o equipamento de segurança ele é fundamental. Ele inibe pelo menos 95%, 98% da possibilidade de um risco grave. Mas realmente é necessário que se tenha conhecimento. Entende? É necessário que se use o equipamento de segurança. É muito bem dito, Alfredo, porque o que a gente mais encontra pelas trilhas são pessoas usando sandália havaiana. Nada contra a sandália havaiana, só não é adequada para trilha. Para tomar banho é maravilhosa, mas para trilha não é o calçado nem minimamente indicado. Encontra as pessoas sem agasalho, as pessoas com mochila que não é impermeável, e debaixo de chuva, aquilo vai tudo molhar, o peso vai triplicar às vezes, né? Um risco sério. E sem água também, né? Sem água, porque a água é importantíssima. E na parte alta tem pouca água, né? Quando a gente conhece a travessia Petrópolis-Teresópolis, a gente sabe onde tem os pontos de abastecimento, então a gente calcula a quantidade de água que carrega, já prevendo que dali a tanto tempo eu vou encontrar água, né? Então, um montanhista experiente, ele pode ir com um cantil de 1 litro só, fazer a travessia e ele vai encontrar o reabastecimento. Embora eu particularmente prefira levar 2 litros, né? Mas quando o grupo não conhece, o ideal é até levar 3 litros, porque se a pessoa passar por um ponto d'água e não achar, ou se perder, vai ficar em maus lençóis. E sede é um problema muito sério, né? Alfredo, você passou a bola para mim agora, sem querer, eu vou antecipar um assunto que é a nossa ATM. Para quem não sabe, é a abertura da temporada de montanha em Petrópolis, que vai acontecer. Essa foi do ano passado. E a de Petrópolis esse ano vai ser no último final de semana de abril. E vamos ter o privilégio de poder trazer para a cidade a palestra de um professor doutor da Fiocruz, especializado em doenças transmitidas a partir da água que se encontra no meio ambiente livre. Então a gente tem o hábito e a gente vê que isso é praticamente unanimidade entre montanhistas, de poder de tomar água de ribeirões, águas que correm a céu aberto. E ele fica bastante assustado quando vê isso, porque ele sabe o tipo de doença que você pode pegar do macaco e de outros animais silvestres. E ele vai vir a Petrópolis na sexta-feira, antes desse último final de semana, se não me engano é dia 25 de abril, para fazer uma palestra para nós e para todo mundo que queira sobre esse assunto. Ao mesmo tempo, vai falar de malária. Aliás, eu vou te cobrar isso, que você nos avise, para que nós divulguemos aqui no programa, para os nossos queridos telespectadores, terem essa possibilidade desse conhecimento, que realmente isso é de alta importância para todos nós, exatamente. E ele vem falar sobre malária, e essa pessoa, esse professor, ele é o especialista brasileiro em malária. E hoje pela cidade, talvez você não saiba lá, mas aqui há esse murmurinho de que houve casos de malária em Petrópolis. Isso fica como notícia que corre, né? Não se sabe se isso está comprovado ou não, e ele vem falar pela primeira vez sobre esse assunto em Petrópolis, na ATM de 2015, no último final de semana de abril. Mas eu vou te mandar com o maior prazer, manda, por favor. Programa. Até de repente você dá uma chegadinha aqui, dá uma ilustração para o pessoal, porque realmente quando nós podemos levar ao nosso telespectador, ao petropolitano de um modo geral, essa informação ela é muito importante. Toda a cultura ela é muito importante em todas as direções. Quando nós falamos do montanhismo, nós estamos falando de um esporte que até certo ponto existe uma ideia assim de um esporte de elite. Porém, o montanhismo hoje é de alta importância nas nossas regiões. Nós estamos falando de Teresópolis e de Petrópolis. São cidades que sofrem extremamente com as grandes chuvas que esse ano não vieram. Nosso amigo da Defesa Civil aqui, o Coronel Rafael, deve estar até mais tranquilo esse ano, porque a chuva não caiu. Porém, a falta d'água é muito grande e tanta seca, quando vier uma chuva forte, poderá ser complicado. Nós hoje, inclusive, temos, até vamos falar nisso mais à frente um pouco, também uma unidade do Exército, hoje, oficialmente, de montanha,
que é o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. Então nós hoje temos uma vinculação. Petrópolis é uma cidade de montanha, né, gente? Então vamos mostrar tudo que pudermos mostrar sobre o montanhismo e sobre as suas técnicas. Porque naturalmente você já citou, Luiz, uma coisa importante. Vocês são frequentemente chamados a socorrer problemas na montanha, né? E a maior parte deles por pessoas desavisadas, que se aventuram sem nenhuma condição física e de equipamento. Não sabem o que fazem e acham que montanha é um passeio como se vai num parque, e não é verdade. Não é mesmo assim. É uma coisa que envolve risco, pessoas morrem. No Rio de Janeiro, esse ano, já tivemos uma pessoa faleceu na Pedra da Gávea. As pessoas sobem aquilo de forma totalmente irresponsável, sem nenhum equipamento de segurança, sem nenhuma adoção. A Pedra da Gávea é uma coisa impressionante. A Pedra da Gávea, ela tem uma parte, a parte inicial de caminhada, é uma caminhada bem exigente, né, com a inclinação boa, e chega um setor que é chamado de carrasqueira. A carrasqueira é um setor de uma escalada de primeiro, nós chamamos de primeiro grau, em que o escalador passa ali à vontade, né, com as mãos, apoio de mãos e pés, sem equipamento especial necessariamente. Mas vão muitas pessoas como se estivessem passeando ou indo para um baile. Eu vejo turistas lá com calça de tergal, blusa, senhoras de saia, vestido, sandálias, como se estivessem indo para um cinema, para um teatro. É impressionante a responsabilidade. E quando chega lá, claro, elas ficam apavoradas quando vem aquilo, porque não estão adequadamente vestidas. Eu já vi um turista, um homem com 4 filhos, ele e 4 filhos, sendo um na mochila, bebê na mochila. E ele passando ali sem equipamento nenhum. Então a irresponsabilidade realmente é imensa, imensa. A ponto de eu achar, eu tenho uma crença pessoal, isso não posso compartilhar aqui com os amigos, né? De que eu acho que essas nossas unidades de conservação, tanto o Parque Nacional da Tijuca quanto o nosso Parnaso, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, talvez devessem se preocupar um pouco mais em filtrar a entrada das pessoas, fazendo um pequeno questionário do que você está portando, o que você está levando, isso é o suficiente seria o ideal, que você vai né? fazer. A outra e o questão termo de responsabilidade, já é assinado, né? Mas o termo de responsabilidade isenta o parque de responsabilidade jurídica, problema civil. Mas não isenta a pessoa que está indo de uma possibilidade de sofrer um acidente. Não há essa isenção. A isenção é o treinamento. Ou, uma coisa muito importante, Alfredo, hoje as pessoas estão caminhando pela facilidade tecnológica, por haver mais mapas e cartas e o próprio GPS, mais informação e a própria internet, e aí especificamente as redes sociais, né? As pessoas vão em grupos, mas não como antigamente, que iam em clube, e o clube ele tem toda uma preparação, o guia de clube ele é preparado, ele é treinado ao longo de anos e de um curso muito específico para ele poder guiar as pessoas em meio à montanha ou em meio à natureza, sem falar de escalada, que tem outro tipo de guia, que é o guia de escalada, o guia de cordada. Hoje em dia, eu acho, eu não tenho esse número preciso, mas eu acho que os clubes não correspondem nem a 10% do movimento de toda a montanha brasileira. Talvez vá a 20% com muita boa vontade. É um espaço perdido, e aí vamos dividir essa responsabilidade pela perda entre os clubes, né? E entre uma certa tendência moderna, vamos dizer assim, ou modernosa, de fazer as coisas de forma mais fluida, mais líquida, menos responsável. E esses movimentos sociais, talvez seja também um resgate, para voltar ao assunto que você começou, um resgate da nossa responsabilidade como cidadão, tanto faz na montanha como na vida política brasileira. E esse resgate, provavelmente, na montanha vai passar pelos clubes. Os clubes têm que ter noção disso e abrir um pouco mais. Abrir o quê? O que seria abrir? Seria oferecer mais cursos de montanhismo. O CEP vai esse ano oferecer 2 cursos básicos de montanha, coisa que não vinha sendo feito. É uma maneira mais direta de você treinar o futuro montanhista. Tem a idade que tem, já tivemos alunos de 70 anos, vamos ter esse ano de 12, 14 anos. Assim talvez. Você me anima, hein? Não, a travessia para você não é nada impossível, é só uma questão de decisão. Nós vamos levar, provavelmente, ele que me desculpa, eu vou citar o nome dele aqui agora, fizemos um convite ao ex-ministro do Meio Ambiente, a pessoa
de uma ética fantástica, que devia ser resgatada todos os dias na política brasileira, o ministro José Carlos Carvalho, nós oferecemos a levá-lo até o Pico da Bandeira, que de lá ele consegue conseguir ver a terra natal, que é no Espírito Santo, e a terra que ele abraçou para morar aqui em Minas Gerais. Então ele verbalizou essa vontade e o CEP ofereceu. E ele tem mais experiência do que você, vamos dizer assim. Sim. Né? Aliás, o Pico da Bandeira, que é no Espírito Santo, né? Eu já estive, Minas Gerais. Entre a divisa. Eu já estive, inclusive, lá na base, quando eu estagiei lá no hoje 38, Batalhão de Infantaria lá de Vila Velha, no Espírito Santo, eu estagiei lá e estive, inclusive, numa ação naquela época lá na base do Pico da Bandeira, uma ação que a unidade nossa lá naquela ocasião fez. Muito interessante isso. Até, não sei se o Alfredo terá oportunidade, esse ano nós teremos um encontro nosso lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Muito interessante, tem um convento da Penha acima da unidade e é onde se faz montanhismo, né? Eu realmente não fiz, não consegui, não tive essas oportunidades, porque a vida não me ofereceu. Não que não tivesse vontade. Cheguei a fazer mais de uma vez o cobiçado, o Areia Pedra do Castelinho, né? Não é nada sem experiência, tá vendo? O Castelinho, que você deve conhecer, que aliás, todo petropolitano conhece, né? Se não conhece, deveria conhecer, porque é belíssimo. Aquele é belíssimo. Inclusive, muito mais bonito como vista do que o próprio cobiçado, né? Acredito que sim, porque você consegue ver o Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, Niterói, todo o Parque Nacional da Tijuca. Eu esse ano tive a felicidade de chegar num dia de alta visibilidade, coisa que é difícil de acontecer, e consegui tirar uma foto que você consegue ver a Pedra do Elefante até a Pedra da Gávea, totalmente nítida a imagem, a Baía da Guanabara inteirinha, ficou belíssima a foto. Então, o Castelinho, e outra coisa, lá de cima, a pessoa que vai tem a chance quase que única de, pelo menos, entrar em contato a primeira vez, com o que você falou sobre a questão ambiental em Petrópolis, que é uma coisa extremamente severa e crítica. Você lá de cima você consegue ver o desmatamento e a ocupação ilegal das encostas de morro pelas pessoas que, por falta de alternativa, são obrigadas a morar penduradas num lugar que a pergunta que vem não é se vai cair, é só se quando vai cair, que desabar aquilo vai cair. Mas só os prefeitos não veem, né? Deveriam ir lá visitar o Castelinho, né? Vamos convidar. Inclusive, a gente tem tido a oportunidade de conversar muito aqui com o Simão, que é o da Defesa Civil, e ele fala que nós estamos em Petrópolis com 5.000 moradias em área de alto risco. E realmente, se você olhar em torno, você vê que a própria Serra da Estrela, a descida da Serra da Estrela, nós temos construções absolutamente inadequadas. Isso na melhor das hipóteses, né? Sim, na melhor das hipóteses. Algumas desafiam a engenharia, né? Como é que sobrevive tantos anos pendurada por um... E nós que convivemos na montanha, na realidade, a gente vê no nosso dia a dia as realidades, né? Você vê, por exemplo, quando desce uma água muito forte, principalmente do lado de lá da Serra dos Órgãos, do lado de Guapimirim, vamos dizer assim. Magé, né? Magé, Guapimirim. Você vê que em momentos, em 3, 4 minutos, você sobe impressionantemente aqueles rios, né? E você cria uma situação até de risco para quem está lá embaixo. É o que se chama de cabeça d'água, né? Exatamente. Em 5 minutos você consegue não mais conseguir atravessar o rio. E se você foi para alguma aventura desavisado e chover, você não vai passar pelo rio. E a gente torce para a pessoa não tentar passar, porque a força das águas é muito forte, alguma coisa impressionante. Nem amarrado à corda você consegue passar. Eu tive essa experiência e felizmente fui responsável de voltar e esperar, porque o tempo se encarrega de fazer a água escoar. Exato. A montanha também escoa muito rápido a água. Então, a cessada a chuva, tem lugares que em 10 minutos de chuva chega a tromba d'água, chega essa cabeça d'água. Outros meia hora. Então, é preciso cuidado em beira de rio, principalmente agora, estamos acabando pelo verão, mas nesse verão aconteceu, pelo menos que a gente saiba, 2 cabeças d'água. Aqui pelo Bonfim, uma muito feia de se ver, que ele é bonito porque é um espetáculo natural, é sempre muito bonito de se ver, mas muito feio para quem estava lá exposto a ela, muito preocupante para a gente, pelo número de desavisados que, voltando ao mesmo assunto, né, acho que não consegue escapar da questão de irresponsabilidade, né? Quem estava lá irresponsavelmente frequentando. Ô Luiz, e o acesso aqui pelo Bonfim?
É livre, você vai lá, entra, passa, ou alguém te pergunta alguma coisa, pelo menos, para você entrar. O Cine, infelizmente, não é livre, né? A gente defende uma posição pessoal, não é a posição do CEP, isso não foi discutido com o CEP. A gente defende que o acesso à unidade de conservação tem que prevalecer nesse acesso a questão didático-pedagógica, o compromisso com a causa ambiental. Então, se isso fosse verdade, o ingresso deveria ser gratuito para todo mundo, e não é. Aqui se cobra, tanto pelo Bonfim quanto por Teresópolis, se cobra uma taxa realmente que chega até a transformar o montanhismo numa situação um pouco mais elitista, e já era pelo preço de equipamento, que a gente usa muita coisa importada, de bota, todo equipamento de montanha é praticamente importado, e agora a entrada do Parque Nacional começa a ficar muito cara para estudantes e para as pessoas menos favorecidas. Custa hoje uma entrada dessas? Subiu semana passada, e eu não posso te dizer porque o CEP, por uma questão de quando foi feito o plano de manejo, ele paga menos do que tanto o CEP quanto os moradores de Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim. Como eles fazem parte do entorno do parque, tem um desconto. Tem um desconto significativo. Eu sei o seguinte, que são 3 níveis, né? Moradores de entorno, brasileiros e estrangeiros. Pra você ter ideia, o banho quente, que é uma coisa que costuma ter uma fila de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 2 horas, e ele subiu para R$20. Se você lembrar que um bujão de gás dá para você tomar 155 banhos, isso é um dado oficial da concessionária do parque. 155 banhos vezes R$20 dá quanto? Eu sei que é bom de matemática. Mas acontece o seguinte, não podemos esquecer que o bujão de gás é carregado nas costas. São carregadores do funcionário, né? Que sobem, da empresa, né? Exatamente, que sobem a Pedra do Sino, o Morro Açu, para levar o bujão de gás nas costas até lá em cima. São horas carregando o bujão pesado. Olha, eu já estou achando que não é tão caro, não. E o banho é de 5 minutos. Mas a rigor são 2 preços, né? Tem o preço da entrada e tem o preço do aluguel da área onde você vai montar a sua barraca. Isso eu sou radicalmente contra, porque se trata do uso de um bem público. Outra coisa é o banho. Podia até cobrar R$50, porque toma quem quer. A gente pode tomar banho frio, ele é gratuito, porque a água está lá, né? Eu tomo banho frio, porque tem uma estratégia para isso. Você não pode levar 15 minutos para tomar o banho frio. Você tem que chegar da sua subida e se jogar no banho frio, porque ele é menos doloroso. Com o corpo quente. Com o corpo quente. Se você esperar conversar 15 minutos, você já não entra naquele banho frio com conforto de jeito nenhum, precisa do banho quente. Mas aquilo que pudesse ser o que é o uso do parque, o que é o uso do bem público, deveria ser gratuito, na minha opinião. Acontece que tem... a gente também não pode esquecer que tem uma empresa lá cuidando, né? Construiu o abrigo, mantém a área de acampamento com a grama parada, limpa, tem banheiros para uso público, mesmo de quem está passando, que não vai pernoitar no abrigo, né? Porque, conforme o Luiz estava dizendo, para pernoitar lá, paga-se uma taxa por pessoa para quem vai acampar, e se for dormir no abrigo, no chão, é um preço para a pessoa botar seu saco de dormir no chão e outro preço para dormir numa cama. Então, nós estamos falando quase de uma hotelaria, né? Não deixa de ser. Não vamos exagerar, né? De péssima qualidade, mas um abrigo de montanha é isso mesmo, né? E o detalhe é o seguinte, o montanhista, ele está sujeito a isso. Quem é montanhista, ele não vai para lá sem essa possibilidade. Nós vamos dar um pequeno intervalo, chamar os nossos apoiadores e voltamos já em seguida com mais assuntos de montanhismo. Por favor. Estamos de volta e vamos ouvir o Luiz agora complementar a situação do custo da ida lá ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Naturalmente é uma posição do presidente, do CEP e de todos os montanhistas que vivem nessa atividade. Alcino, a questão tem que reportar alguns anos atrás. O parque tomou uma decisão, a meu ver, pessoal, equivocada, de transformar a gestão do nosso Parnaso numa concessão. Então, ele fez um edital e uma empresa foi vencedora desse edital e essa empresa passou a ser responsável pela exploração de tudo que for cobrado dentro do parque.
A regra é a seguinte: a empresa recebe 84% do que for arrecadado e o Parnaso nada, porque que vai por 16% do cofre único da União. Então não há uma transferência direta para o parque, não se sabe como é que esse dinheiro é manobrado depois. Essa proporção pode ser que seja equivocada, não vou entrar no médio custo porque eu não conheço. Mas a consequência dela é que, de uma maneira ou de outra, acaba elitizando a atividade do montanhismo. E isso preocupa o CEP terrivelmente. Porque o que a gente não quer ser é a visão que a cidade já teve e que a sociedade já teve do CEP, é de ser uma coisa elitista. Então, nosso esforço de quebrar isso, participando de campanha em escola pública e outras atividades de cunho social, acaba sendo prejudicada pela dificuldade de conviver com o parque. Estamos, a partir de hoje, já entramos em contato com o parque. Aliás, o CEP faz parte do Conselho Consultivo do Parque. Nós temos assento nesse conselho e temos discutido no âmbito do conselho algumas dessas questões. Estamos discutindo hoje, continuando a discutir, uma forma de amenizar isso para o montanhista. Não sei se vamos chegar a um bom acordo, mas o parque tem toda a boa vontade, o corpo de direção do parque hoje é maravilhoso, são pessoas integradas na questão ambientalista, na questão ambiental, e altamente propensa a estabelecer parceria com o CEP. Por que o CEP? Porque o CEP é o que está mais perto. Teria o CET também, que é o Clube Escondido Teresopolitano, mas um pouco menor e talvez com menos tradição. O CEP foi criado em 1958, são 57 anos de existência. O CEP tem 10 anos. O CEP tem 10 anos. Você vê 58, é uma experiência muita muito diferença, grande, né? É muito grande. E com isso vocês trazem um ensinamento que é muito importante, né? Nós, inclusive, vamos falar daqui a pouco com o Alfredo, de um curso que o Alfredo vai fazer brevemente de socorro na montanha, né, Alfredo? Isso, mas vamos terminar. Então o CEP está brigando para que se discipline, para que se chegue a um consenso. Eu não posso dizer que discipline, porque não cabe ao CEP disciplinar nada, né? Na verdade, seria o CEP estar estimulando que o montanhista mais responsável, não estou dizendo que ninguém seja responsável, mas o mais responsável é aquele que se prepara mais, partindo dessa premissa, apenas dessa. Ele tenha certa autonomia dentro do próprio parque. Por quê? Se não se iluda. O atual ICMBio, ele deriva do IBAMA. O IBAMA, do antigo IBDF, lembra do IBDF? Isso ou não é do seu tempo? É do meu tempo, sim. Lamentavelmente tempo. Então ele deriva do antigo IBDF. E eu pergunto o seguinte: as pessoas acham que abriu essas trilhas todas que estão pelo Parnaso, quem há anos dá manutenção nisso, graciosamente, e não é para o uso da gente, é para o uso da comunidade, porque o CEP não é o único, não tem direito exclusivo de uso. Então a gente limpa, abrir trilha é uma coisa complicada. É muito facão, muito braço, muito esforço e muito risco. E conhecimento, né? E conhecimento, exatamente. Tem que ser conhecimento, porque você não pode estragar mais do que o necessário para você abrir uma trilha e para dar manutenção na trilha também. Quem faz isso? É o CEP e muitas vezes outros clubes do Rio de Janeiro, niteroense, não vou nem citar o nome, que eventualmente tem ajuda pontual de outros clubes aqui na Serra. Como o CEP faz isso, a gente se sente um pouco marginalizado em relação a essas decisões de preço. Então, essa é a questão central. E o preço da entrada, você veja bem o que acontece hoje, inacreditável, mas é verdade. Se cobra um preço de entrada, uma taxa de entrada e uma taxa de trilha. Eu fico perguntando, será que não tem redundância? Será que não há redundância de cobrança? Você paga para entrar e paga para usar a trilha? Então não consigo entender. Não pode não é legal. Não, fazer a trilha. Nós estamos falando de sobretaxa, né? Igual nossos impostos, né? Exatamente. É cascata, uma verdadeira cascata. É um imposto, um indireto em cascata, né? Evidentemente que é. Mas isso é só para pegar um detalhe. A nossa relação com o parque é maravilhosa, o parque é de extrema utilidade para a cidade. A gente não sabe dizer, mas a cidade não sabe explorar o turismo ecológico. Essa é a grande verdade. Pela cidade deve ter passado, não há certeza disso, por volta de 40 mil pessoas em direção ao Parnaso, ao Bonfim. E eu pergunto, a gente faz parte também desse Conselho Municipal de Turismo, o que o turismo da cidade faz para conseguir atender essas pessoas e fazer com que elas permaneçam na cidade mais tempo e deixem aqui recurso? E, lamentavelmente, eu acho que o turismo também
tem uma contribuição pequena, porque ele prefere explorar o turista do que o turismo. Então, 40 mil pessoas é um número significativo. Muito significativo. Teresópolis são 200 mil, 20 mil só por aqui, 200 mil por Teresópolis. É muito significativo, embora o nosso turismo seja mais qualificado, porque ele demanda mais tempo. Quem vem para cá, geralmente, é para alta montanha. Teresópolis, a maior parte vai para piscina e para pequenas trilhas, né? E esse turismo, ele passa pela cidade e não deixa nenhum recurso aqui. O que está acontecendo? Nós conseguimos auxiliar o Parnaso esse ano na obtenção de uma verba muito importante para finalmente, depois de décadas tentando, se abrir uma sede Bonfim. Então o Parnaso, pelo que tudo indica, vai conseguir comprar uma antiga pousada que está lá à espera de ser comprada para se poder montar no Bonfim uma sede semelhante, com a mesma estrutura básica que tem em Teresópolis. Muito importante para a cidade isso. Isso foi feito com ajuda política e espero realmente que não haja contingenciamento orçamentário, porque o ICMBio hoje passa por uma dificuldade gigantesca que não é contingenciamento orçamentário, o nome disso correto é irresponsabilidade orçamentária. Você vê que o ano passado não se conseguia pagar o guarda-vidas, não sei se tem outro nome hoje, acho que tem, o guarda-vidas da piscina em Teresópolis. Deveria fechar a piscina, teve que fechar a piscina porque não tinha recurso para pagar os terceirizados com 1 mês, 2 meses, 3 meses sem salário. E esse ano, o nosso ministro Levi, que infelizmente está fazendo, na minha opinião, a coisa correta, e está correta porque está pagando o preço hoje de anos de muito desmando, né? Hoje, com o contingenciamento atual, eu não sei o que vai ser do ICMBio. Ele vai ter que estabelecer muitas parcerias com o setor privado, principalmente com as entidades sem fins lucrativos, para poder sobreviver. Ô Luiz, e um detalhe, né? Se nós utilizássemos até a rede hoteleira, porque Petrópolis tem realmente uma posição, eu diria até mundial, de conhecimento. Nós frequentemente temos comentado isso, houve, ou talvez ainda há, uma ideia de uma grande multinacional de transformar uma área aqui em Petrópolis num centro automotivo, um centro de automobilismo de competição. Como existe, por exemplo, em Zeltweg, na Áustria, que é o centro da Red Bull, e outros centros mundo afora você tem. E eu soube que parece a cidade de Três Rios se ofereceu, como ela está passando por um grande período de desenvolvimentista, de ceder espaço, ceder tudo para fazer. E a colocação que foi ouvida foi a seguinte: gente, Três Rios é maravilhoso, mas se você falar em fazer um centro de automobilismo em Petrópolis, você vai falar da cidade imperial, da cidade sede de 5 equipes de competição de Stock Car, e, enfim, você tem um nome petropolitano que é internacional, é mundial. E realmente, isso que você está citando, Petrópolis é muito deficiente nesse aproveitamento. O nosso próprio turismo não tem aproveitado as belezas naturais que a cidade tem. Acredito nisso piamente, embora tenha uma dificuldade que deve ser colocada, né? O turista ecológico, o turista de aventura, o nome que se queira dar, não importa muito, ele não demanda o uso intensivo de muitos dias da mesma unidade, do mesmo meio de hospedagem. Ele é passageiro. Ele é, por definição, passageiro. E a cidade está abrindo mão de explorar esse tipo de coisa com essa tendência do mercado de vender pacote de 4, 5 dias, a um preço absurdamente caro para quem faz montanha e que prefere dormir até em barraca. A grande verdade é essa. Mas há que se estudar isso aí. Tem que se explorar esse turismo, não o turista. Mas esse turismo tem que ser visto com mais carinho. Inclusive pelo poder público, com campanhas e com a divulgação da cidade, como você vê no Rio de Janeiro. O Parnaso ele é divulgado, o Parque Nacional da Tijuca é divulgado no mundo inteiro. Mas a gente devia fazer um pouco mais isso. No passado, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos tinha um outro tipo de atividade, oferecia outra possibilidade, que acabou há vários anos e que os montanhistas gostariam muito que pudesse voltar a acontecer. Havia no passado os chamados abrigos de montanha, outros abrigos de montanha, o chamado Abrigo 2, o Abrigo 3, que foram demolidos há muitos anos e eram usados por montanhistas, por escaladores, que vinham e passavam 2, 3, 4 dias nesses abrigos e cada dia
ele ia para uma montanha, voltava, pernoitava, ia e voltava, pernoitava. E isso, segundo contam os frequentadores montanhistas da época, era muito bom, era muito bom. O Abrigo 2 era uma casa que eu conheci só de fotografia, era um chalé feito de troncos de madeira, troncos de árvore, e tinha beliches, tinha um guarda-parque que morava lá, a esposa dele cozinhava para quem quisesse, fornecia alimentação, refeição, tinha banho quente, água aquecida na serpentina no fogão a lenha, e as pessoas aproveitavam muito mais. E houve depois uma pousada que ela ainda existe, porém não está sendo usada, lá próximo, lá do lado de Teresópolis, né? Logo quem sobe logo depois do camping, essa pousada está fechada. Mas não por culpa do parque. O parque tenta terceirizar o trabalho e não consegue interesse. Né? Quem tem interesse. Não tem interesse. Você vê o seguinte, nós temos tanto na Argentina quanto no Chile, nós temos muito trabalho de montanhismo, muita gente que vai explorar a montanha. Naturalmente, eles têm uma vantagem que nós não temos, que é a neve, né? Essa neve nós não podemos reclamar do poder público que não colocou a neve lá em cima, né? Mas a verdade é que nós precisávamos de um pouquinho mais de profissionalismo na nossa área de turismo. E falta divulgação também. Por que não tem ninguém interessado, nenhuma empresa interessada em arrendar esse prédio da antiga pousada? Porque a divulgação é pequena. Quer dizer, se houvesse, e o preço de ingresso, conforme o Luiz estava dizendo, está muito caro. Então, ele espanta as pessoas. Espanta as pessoas. Então era preciso haver, primeiro, mais divulgação, talvez os clubes oferecerem mais cursos de montanhismo, mas acontece também o seguinte, não podemos esquecer, os clubes são compostos por desportistas. Quando nós ministramos curso de montanhismo, curso básico de montanhismo, curso básico de escalada, ou mesmo curso de guia, nós não somos montanhistas profissionais. Um ou outro às vezes mas a grande maioria não. Temos todo trabalho voluntário. Cada um tem sua profissão e faz esse trabalho voluntário, né, por amor ao esporte, por amor ao clube, e os cursos são ministrados, mas de acordo com as possibilidades de cada pessoa, né, de tempo, para se dedicar a esses cursos. Voltando ao assunto que você colocou, Fredo, muito bem, sobre o Abrigo 2, Abrigo 3, eu ontem mesmo estava separando umas fotos antigas do CEP, um clube que foi fundado em 58, tem um arquivo gigantesco, né? E vi lá a foto do Abrigo 2 que eu não conhecia, do Abrigo 3, e o que a gente acha é o seguinte, a conclusão que chega ao ver a história, e a gente está nela há bastante tempo, que hoje o Parnaso ele tem muitas vantagens em relação ao passado, mas ele é menos acolhedor. Isso que ele falou do fogão a lenha, não estou preconizando a volta de fogão a lenha para não se queimar lenha. Isso reflete o aconchego que uma unidade deveria ter com quem é visitante, da mesma maneira que você faz com quem visita a sua casa. Então, essa preocupação, ela com a concessão, ela ficou um pouco diluída, porque entrou a figura do lucro. E eu não sou contra lucro, mas um lucro numa unidade de conservação federal, que é uma coisa de todos, talvez gere, no mínimo, na melhor das hipóteses, essa falta de aconchego, de acolhimento do visitante, uma certa preocupação em cuidar do visitante, até afetivamente. As pessoas lá ficam uma coisa impessoal. Então, esse senso, aquele sentimento e o senso de clube, de companheirismo, fica um pouco prejudicado. Talvez seja uma modernidade, eu não posso dizer. Aliás, ô Luiz, um detalhe. Quando você cuida do teu cliente, o cliente volta. Eu, recentemente, agora fomos à Argentina de navio, e uma coisa interessante que eu achei. Primeiro, você tem uma ideia do custo da viagem muito caro. Não é. É um custo-benefício maravilhoso. Você tem uma tropa de pessoas ao teu lado querendo te agradar 24 horas. Entende? Você chega a dizer o seguinte, olha, cuidado, porque a comida é um problema. Porque a comida é ruim? Não, é boa demais. O problema é que você se bobear, você come e passa mal. Entende? Então, ali você tem permanentemente um apoio e você pensa o seguinte, a Thelma, minha esposa, tinha certa dúvida, eu vou, não vou, acha que aquilo vai balançar, vai isso, vai aquilo. E agora você pergunta, ela diz, a minha ideia agora é um pouco diferente, eu estou pensando no próximo. A gente poderia dizer, no que você está falando, colocar
O que falta é estrutura, de um lado, e consciência e educação do outro. Perfeito. O A grande mal educação, brasileiro educação é o grande problema do país. Educação para receber o turista, o Brasil é carente, não sei a que nível, mas é quase infinito, porque o que falta, o trabalho que tem que ser feito é gigantesco. E o montanhismo, ele não pode ser uma ilha no meio de tanta coisa. Lógico que é feito pelo Brasil, também respinga pelo montanhismo. A educação, a pátria educadora, se não existir, não vamos chegar a lugar para a nenhum. Sociedade, não vai existir no montanhismo. Por mais esforço que nós, como clube, ou como centro de montanhista, ou como grupo, podemos fazer. Ela não vai ser vitoriosa, porque dependemos e somos escravos da cultura geral da sociedade. Mas é importante dizer que, a par de tudo isso, o pessoal que trabalha por ICMBio no parque, né, os guarda-parques, aquele pessoal todo, nós temos um relacionamento excelente com eles, excelente, são pessoas super atenciosas, super amáveis, muito profissionais, tão preocupados com o profissionalismo do trabalho deles, que o curso a que você se referiu agora, Alcindo, é o seguinte, você mencionou o 32º Batalhão de Infantaria aqui de Teresópolis. De Petrópolis. De Petrópolis, que é um batalhão de infantaria leve vocacionado para montanha. Não, agora é de montanha. Esse batalhão, ele é parte da Brigada de Infantaria Leve, e o batalhão, existe o batalhão de montanha, o principal batalhão de montanha do Exército Brasileiro, fica em São João del Rei, é o 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, e é esse batalhão que ministra os principais cursos de montanha. Então, o curso de guia de cordada, aqui em Petrópolis, ainda é ministrado apenas o estágio básico. O curso de guia de cordada e o curso de guia avançado, e o curso de salvamento em montanha, tudo isso é ministrado em São João del Rei, pelo pessoal do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha. Ao qual você é bem ligado, né? Eu sou, assim como você, sou também oficial da reserva do Exército, e então tenho amizade com o pessoal do 11º Batalhão, e ultimamente, quando eles têm vindo ministrar cursos na Serra dos Órgãos, eu tenho participado com eles, a convite deles, né? Porque estou sempre lá no parque, né? Gosto muito do parque, então conheço mais lugares do que eles. E, enfim, em função das amizades, tenho participado. E na última vez que eles vieram, em outubro do ano passado, eu estive lá com eles, estava acontecendo um incêndio, né? Então, inclusive, algumas atividades do curso de guia de montanha não puderam ser realizadas por causa do incêndio, e eles retraíram para São João del Rei. Mas o Exército ajudou, pelo menos com meios, né, fornecendo alimentação, aquela ração de campanha para os guardas que estavam combatendo o incêndio. E o pessoal do parque pediu ao batalhão se poderia ministrar um treinamento de salvamento em montanha. E o comandante concordou. Então, na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, começa em São João del Rei, às 8 da manhã, um curso para os guarda-parques daqui do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Serão 25 alunos no curso e eu vou junto como convidado, então eles vão participar. Então, foi uma iniciativa do pessoal do parque para se aprimorar no trabalho de salvamento em montanha. Então, esse curso será ministrado durante uma semana inteira lá em São João del Rei. Aliás, muito importante, e nós vemos a cada momento que essa conjugação de forças é muito importante, né, Alfredo? Você com essa sua ligação muito importante lá, e com isso é uma sequência dos clubes de montanhismo do nosso Exército junto nessa caminhada. Infelizmente, nós estamos chegando ao nosso final. Eu poderia resgatar um assunto para não ser Só um injusto, assunto rapidinho, questão de justiça. que o meu contra-regras ali já está me chamando. Quando eu mencionei a questão de treinamento no setor de turismo, eu não me referi ao pessoal do ICMBio. Quem faz esse tipo de atendimento no Parnaso é a portaria e os abrigos, que estão terceirizados. Na verdade, estão sob concessão. Senão, meus amigos do ICMBio vão ficar bravos comigo, vão dizer o que eu não disse, né? Não é essa a minha intenção. Luiz, só encerrando a coisa,
Como é que se faz contato com o CEP? O CEP é cep@petropolitano.org.br, uma entidade sem fins lucrativos e hoje de utilidade pública federal, feita por decreto, né? Sim. E você tem telefone de contato? Não, seria melhor, como a nossa sede só é usada finais de semana, e sexta-feira e sábado, melhor seria pelo site, realmente. Pelo site. Estamos abertos a todo mundo, vamos fazer uma ATM, que é a abertura da temporada de montanha agora em abril, e vamos ter alguns cursos esse ano, guia de cordada é um deles, curso básico de montanha, curso básico de escalada, estamos à disposição da sociedade. Então o CEP é o melhor caminho para quem quer iniciar subir a montanha. Na montanha. Meus amigos, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Luiz, as suas despedidas. Eu queria agradecer a você, ao Sino, agradecer ao meu amigo Alfredo, meu companheiro, e dizer isso que você falou. Eu acho que o CEP tem um papel de utilidade pública muito importante e que precisa ser melhor explorado pela comunidade, né? Em todos os sentidos. Como montanhismo e até como utilidade pública. A gente tem feito bons trabalhos nesse sentido. Alfredo? Queria reforçar aquele assunto da água. Usem pastilhas de cloro para botar na água quem for para as trilhas, né? Para se proteger de qualquer contaminação. E procurem o Centro Excursionista Petropolitano. Quem quiser praticar montanhismo, o melhor caminho é procurar o clube aqui em Petrópolis ou alguma pessoa de outras cidades, procure o clube da sua cidade, no caso de Teresópolis, o Teresopolitano, ou outra cidade, o clube mais próximo. E se prepare com uma alimentação, exercícios físicos regulares, que é para quando chegar na montanha, realmente se divertir. Mostrar à montanha a sua qualidade. Queridos telespectadores, voltamos a lembrar o nosso a nossa página, a nossa fanpage Bairro em Ação. Quinta-feira, 22 horas, a nossa reprise. Muito obrigado por aqui estarmos e até segunda-feira no nosso encontro habitual. Muito obrigado, boa tarde e até lá.